Esse episódio envolvendo a doutora aí foi no dia 13 de agosto lá em São Luís. E chamou a atenção do advogado Marlon Reis. Marlon Reis é juiz de direito, né? Doutor em direito, tem uma vasta experiência já como advogado, né? Ocupando as duas pontas. Ele foi juiz e hoje atua como advogado. Ele foi o advogado daquela milionária ação contra a rede Carrefour, dando início aí, fomentando algo já previsto na legislação, que é aquela luta pelos direitos coletivos. Então, ele ajuizou essa ação em São Paulo. E muita gente, de repente, pode, não, se o caso da doutora Ivanice acontecer em São Luís, a Senapa é de Imperatriz, por que ele ajuizou essa ação lá em São Paulo? Nós entramos em contato com ele e não está aqui na cidade, mas gentilmente respondeu as nossas perguntas. Então, acompanhe e depois a gente segue aqui com o nosso comentário. Lembrando que é uma exclusividade aqui do programa Conexão Nativa, a emissão dessa informação, dessa notícia, que eu não tenho dúvida, já vai ganhar todos os veículos de comunicação do Brasil, porque envolve aí uma companhia aérea muito importante, que é a Azul. Só para você ter uma ideia, o valor da causa é de 50 milhões de reais. Acompanhe. Bom dia, Elson. Bom dia a todos os ouvintes do Conexão Nativa. É uma honra falar com você, viu? É sempre um prazer estar contigo pelo seu profissionalismo, pelo seu trabalho e toda a informação que você leva a toda essa população querida de Imperatriz e região. Essa ação civil pública foi proposta pela Senapa, uma entidade que trabalha há muitos anos na promoção dos direitos e da qualidade de vida das pessoas com deficiência em Imperatriz. E eu quero, inclusive, cumprimentar. Muitos já conhecem pelo trabalho também na área desportiva, com atletas participando de campeonatos. Agora mesmo está em curso com pessoas com deficiência participando também das atividades. Mas com essa ação, a Senapa entra no cenário nacional, discutindo um problema gravíssimo, que é esse tema aí das pessoas com deficiência e as dificuldades que elas vêm enfrentando nessa empresa, a Azul, de terem o seu devido e merecido cuidado, né? Que, aliás, é imposto legalmente. Nós fizemos mais dois questionamentos ao doutor Marlon Reis, né, que ele realmente, quando aconteceu esse episódio com a doutora Ivanice, ele me ligou, querendo saber, eu dei detalhes para ele, e ele realmente se manifestou e está aí, né, já é um fato concreto, essa ação civil pública ajuizada lá em São Paulo. Né? No final da fala dele, você vai entender por que o episódio aconteceu em São Luís, o Senapa é aqui, em Imperatriz, e ajuizou a ação em São Paulo. Ele fez uma ampla pesquisa e viu que esse episódio que aconteceu com a doutora Ivanice não foi exclusividade dela, não. Tem vários outros casos que ocorreram no país. O objetivo dessa ação é que seja didática, para que a empresa se digne a não mais ofender, humilhar os cadeirantes. Tem mais duas perguntas que eu fiz ao doutor e ele vai responder. Acompanhe. Ah, sim. Olha, em primeiro lugar, eu quero dizer que realmente o caso da Irenice Cândido foi o que deflagrou toda essa análise pela Senapa, por nós do escritório, e uma coisa absolutamente terrível, lamentável. Os, os, os espectadores devem ter visto isso pelas redes sociais, o que aconteceu com ela. Mas, na verdade, a ação foi motivada pelo caso dela, mas o Senapa fez uma análise nacional do que acontecia com a Azul. E foram descobertos casos similares em muitos estados. A Azul realmente está muito mal
no território nacional com respeito aos direitos das pessoas com deficiência. Então, a lei diz que em casos de ações como essa, que são nacionais, elas não se referem exclusivamente ao caso da Irenice Cândido, mas a todos esses casos que eu estou mencionando. Então, vamos mostrar que a Azul é uma empresa sem compromisso com as pessoas com deficiência. E poderia ser escolhida qualquer capital. Nós escolhemos São Paulo porque evita o debate sobre onde poderia ser movida a ação, já que normalmente as empresas que são processadas em grandes demandas como essa ficam buscando todo argumento para tentar mudar o local da ação e com isso retardar, com isso atrasar o processo. Então nós escolhemos São Paulo por ser a sede da empresa. Também nossa atuação é em todo o território nacional, então nós acompanhamos processos em todo o Brasil. Só basta lembrar o caso lá contra o Carrefour, em que nós advogamos naquele acordo imenso, né, contra o grupo Carrefour por conta do assassinato de um cidadão negro em Porto Alegre, o João Alberto Freitas, e lá nós acompanhamos o caso em Porto Alegre. Então, essa basicamente é a razão pela qual nós escolhemos a cidade de São Paulo para mover a ação. Agora, eu também queria aproveitar, Elcio, com sua licença, para chamar a atenção para o quadro de saúde da Irenice Cândido. Ela está no Instagram, inclusive, eu recomendo que vocês que não a seguem, procurem seguir. Ontem ela começou uma greve de fome. Ela que está muito... ela está sendo vítima do plano de saúde, que não atende de jeito nenhum às necessidades dela. Tem postado sobre isso nas redes sociais. Eu queria aproveitar aqui para pedir de público à Unimed de Imperatriz que resolva o caso dela. E é muito séria a situação. Eu sei que você é amigo dela, está acompanhando, sensível ao caso da Irenice Cândido. Então eu queria aproveitar e deixar essa palavra final aqui de solidariedade a ela e manifestar e pedir a solidariedade também e a ajuda de toda a população de Imperatriz e região a essa grande lutadora, né? E é isso, basicamente. Elson, pode ter certeza, estou em dívida aí com você, sim. E assim que eu retornar à Imperatriz, te garanto que você vai ser a primeira pessoa a saber e eu vou fazer uma grande questão de estar com você no Conexão Nativa, viu? Grande abraço a você, a todos que assistem seu programa, que eu acompanho, e saiba que eu sou um admirador do seu trabalho. Mais uma vez, um grande abraço e bom dia. Obrigado ao Dr. Marlon Reis, parabéns pela sensibilidade. Certamente essa ação ela vai ganhar o país. O caso da Irenice já não está restrito à cidade de Imperatriz, o Brasil todo está acompanhando. Se fosse escrever um livro ou um filme sobre a vida da Irenice, o nome seria Diário de uma Rara, né? Porque ela diariamente ela escreve as suas agruras, o seu sofrimento, porque nós já contamos a história dela aqui, né? Imagine uma pessoa em plena flor da idade, recém-formada, pronta para iniciar uma brilhante carreira na área do direito, e de repente se vê acometida de uma doença rara, né? Por isso que chama-se rara. E o mundo desabar sobre ela. E a impotência que ela se coloca diante dessa luta em glória com um plano de saúde, que diz que tem razão, né? Mas entre o que está em jogo é a vida de uma pessoa, né? O que está em jogo é a vida, uma vida humana. Mais uma vez, Irenice, eu sei que você está nos assistindo, fica aqui a nossa solidariedade. E eu gostaria também de apurar aqui, a gente não tem, vou usar um termo aqui bem chulo, não tem frescura, e quando a gente erra, a gente pede desculpas. Eu quero pedir desculpas aqui ao Dr. Marlon Reis pela grafia equivocada aí do nome dele, né? Correiza, um azinho
a mais, viu? Fica aqui, não deu para modificar, já estava no ar, e o programa aqui é ao vivo, fica aqui as nossas desculpas, mas eu tenho certeza que esse pequeno erro não alterou de forma alguma o conteúdo, né? O conteúdo dessa informação que o senhor nos privilegiou de forma exclusiva.